Opa, boa noite, Mauro. Puder confirmar aí se me escuta bem. Tá bom, e daqui a pouco a gente começa. Opa, minha irmã tá aqui, tudo bom, Gu? Boa noite a todos aí. A gente começa daqui a pouquinho.
Bom, pessoal, boa noite. É um prazer enorme aqui ter sido convidado mais uma vez para conduzir um estudo aqui com o grupo espírita Caibai Schutel. Agradeço ao Mauro, agradeço a Sueli também, que apoia aí esse canal. Meu nome é Jair Tellini, eu sou morador de Macaé, sou servidor na Casa Espírita Casa do Caminho, e hoje a gente vai estudar, vai ter um pouco mais de esclarecimento aí sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata o tema bem-aventurados os que têm puro coração. E em específico, né, eu salientei aqui o item deixai vir a minhas criancinhas, né, porque hoje eu estou como coordenador da evangelização na Casa do Caminho, não que isso seja algum título honorário, né, mas é só uma função que eu estou preenchendo e ela me ensina muito. Então eu queria expor aí alguns pontos também sobre essa questão da evangelização, além de abordar essa passagem de Jesus, né, que é deixar vir a minhas criancinhas. Ok? Para começar, a gente vai fazer uma breve prece aqui, para que os bons espíritos possam nos instruir e fazer com que a gente assimile tudo aquilo que vai ser passado. Então vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo, ficar todo mundo bem confortável aí nas suas casas e agradecer a Deus, esse Pai de infinito amor, infinita misericórdia, infinita bondade para conosco. Agradecer a Deus pela essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, mesmo que todos aqui separados pela distância, mas unidos pela intenção, pelo coração. Agradecer a Jesus, esse irmão maior, que nos instrui todo o tempo, para que nós possamos sempre voltar a seguir o seu caminho, mesmo quando nós, frágeis que somos, insistimos em desviá-lo. Agradecer a espiritualidade, amiga de cada um aqui que está nesse processo, aos espíritos superiores que nos auxiliam. Agradecer por esse momento, por essa oportunidade de conexão mental, essa conexão digital que nos possibilita aqui estar tão perto, mesmo tão longe. E pedir humildemente que nós possamos aplicar tudo que aqui for instruído, tudo que aqui for lido, tudo que cada um entender aqui dessa elucidação, desse estudo, que cada um aqui possa aplicar na sua vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, vamos começar o estudo, né? Então, o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, deixar vir a mim as criancinhas, né? E o que a gente vai abordar hoje, né? Quais são os pontos que a gente vai abordar tendo em vista esse capítulo? Então, eu separei aqui alguns tópicos, né? Vocês não vão estar vendo a minha tela, eu vou estar acompanhando, eu vou estar olhando bastante para o computador aqui, então vocês me desculpem. Mas eu separei alguns tópicos aqui que traz algumas elucidações sobre esse tema, né? O que Jesus chamou de criancinhas ali naquele momento? O que ele quis dizer com isso? O que são essas crianças, né? Aí eu chamei de crianças espirituais. O que a gente pode tomar como lição disso, né? E passado o tempo de Jesus, qual é a nossa idade espiritual hoje, né? O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a nossa evolução espiritual desde da vinda de Jesus aqui na Terra? O que a gente progrediu, certo? E se Jesus disse, né, como para herdar o reino dos céus a gente tem que ser como uma criança, o que isso quer dizer? Né? Qual foi a intenção de Jesus de falar isso? E aí, a gente passando um pouquinho por esse passo espiritual, eu vou entrar um pouco mais na seara da casa espírita, né? Então a gente vai falar sobre evangelização
na casa espírita, sobre os evangelizadores, a juventude na casa espírita, que é um passo um tanto quanto delicado para a gente hoje, né? Então a gente vai abordar um pouquinho disso. E no final a gente vai fechar com uma reflexão, né, que todo mundo parece perceber, mas ninguém fala muito, né? Então eu vou tentar abordar um pouquinho desse tema, que é o envelhecimento do espiritismo. Será que o espiritismo está ficando mais velho? Né? Será que não está tendo essa renovação tão necessária? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E aí a gente encerra, tá bom? Então, para começar, pessoal, o deixar vir as minhas criancinhas, né? Primeiro, né, a gente está na Semana Espírita Macaense aqui e está sendo uma maravilha, são palestras todos os dias, todas as horas, é um ambiente muito agradável. E em uma dessas palestras que eu estava, né, a moça falou assim, se tem uma passagem bíblica, né, se tem uma passagem de Jesus que está em 3 evangelistas, é porque a gente tem que estudar. Né? Então, porque se você leu em um, não leu o outro, tem o outro para te lembrar. Então, deixar vir as minhas criancinhas está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Então, se está em 3 evangelistas, a gente tem que abordar um pouco mais esse tema, né? Então, foi um toque bem humorado que a moça passou lá pra gente, mas que faz muito sentido, né? Então, se tem 3 evangelistas falando sobre esse ponto, a gente tem que elucidar um pouquinho mais, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que se passa, o que se passou ali naquele momento. O que estava acontecendo ali para essa passagem bíblica, né? Jesus estava ali nas imediações ali de Cesareia, estava ali naqueles povoados que ele pregava, e Jesus já estava naquele momento de pregação onde todo mundo se reunia, não vou falar fazia tumulto, mas tinha muita gente querendo ouvir Jesus, e tinha muita gente também querendo confrontar Jesus. Então, no meio de uma dessas pregações, ele é abordado por famílias querendo que crianças cheguem até ele para que ele possa abençoar as crianças. E os discípulos e as pessoas que estavam ali em volta repreendem essa ação da família e das crianças. E Jesus, espantado com isso, né, espantado com essa atitude, repreende os seus discípulos, repreende as pessoas que estavam ali e diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque é dela o reino dos céus. E aí, pessoal, o que quer dizer, né, esse ponto? Ele está dizendo que o reino do céu é de criancinha, é só criança que chega no reino dos céus. A gente sabe que Jesus usava muitas formas de linguagem para falar com a gente. Então essa só é mais uma das formas de linguagem que Jesus usa para falar com a gente. Então ele utiliza esse acontecimento para nos dar uma lição. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que naquele momento as crianças espirituais, né, as crianças espirituais que ali frequentavam os seus discursos, os seus ensinamentos, elas eram as que estavam mais próximas do reino dos céus, dos reinos de Deus. Por quê? Porque com o endurecimento daquele povo que estava ali, muitos já se achavam saber demais sobre as leis, né? Os fariseus, os saduceus, aqueles povos que se achavam muito entendidos a ponto de subjugar a vinda de Jesus e falar assim, não, eu sei, eu não preciso dessa sua cura. Enquanto os publicanos e os pecadores, que Jesus chama, estavam ali no início da sua evolução espiritual, ávidos desse auxílio do Pai. Né? Eles sabiam, a criança, né, essa intitulação de criança espiritual, né, que é um ser ainda errante, que é um ser tropegante,
nos seus atos, eles estão muito mais próximos do primórdio da evolução do que da felicidade em si. Só que eles têm essa consciência. Né? A criança espiritual, Jesus veio naquela época, daquele povo endurecido, dizer que, como crianças, a gente ia atingir o reino de Deus. Então, com o auxílio de Jesus, com o auxílio do Pai, né, aqueles seres que estavam mais próximos do embrutecimento, eles tinham essa noção de que sozinhos eles não conseguiriam evoluir espiritualmente. Né? Muito diferente daqueles senhores das leis lá que bufavam, né, que já tinham seu lugar no céu pela uma herança familiar que lhes era atribuída. Então, Jesus vem nesse tempo, né, de infância espiritual, corrigir esses passos desses seres que queriam se aproximar dele, né, para que a gente entenda os atos de Jesus e comece a repetir. Né? Então a criança espiritual a criança, né, em si, tem esse atributo. Ela repete muito mais os atos do que as palavras. Então o exemplo de Jesus arrastaria essas crianças espirituais para a evolução espiritual. E o que ele quis dizer para aqueles que estavam ali querendo barrar as crianças? Ó, peraí, vocês não têm esse direito. Vocês não têm envergadura moral e espiritual suficiente para dizer que essas pessoas, que essas crianças não podem chegar até mim. Quem são vocês, né? Então ele ainda vem ensinar para quem se achava muito o que deveria fazer, né? E eu chamo assim de reset espiritual. Falo assim, ó, meu amigo, se você acha aí que você já está evoluído espiritualmente, se ponha no lugar da criança. Né? Você não entendeu os desígnios de Deus para você. Então, Jesus veio trazer nessa parábola, nesse acontecimento, nessa pregação dele, esse ponto muito importante, que é a necessidade de nós nos vermos com necessidade de Jesus. Né? E quem não se vê fora disso, Jesus fala, você não é digno, né? Você precisa ser uma criança espiritual, você precisa ter esse apego ao Pai para conseguir dar esses próximos passos. Então, dado esse primeiro contato com esse povo embrutecido, que Jesus veio amansar, né? Que Jesus veio ensinar a ser criança de novo, o que a gente conseguiu fazer? Né? Como que a gente conseguiu assimilar esses passos de Jesus? Muita gente aí vai querer dizer que, não, as coisas têm piorado muito, as coisas têm ficado cada vez mais difíceis. Mas se a gente prestar bem atenção em como a nossa vida prossegue, a gente tende a melhorar sempre, né? Ou, na época de Jesus, muitas vezes ele foi apedrejado, né? Muitas vezes ele foi rechaçado. Hoje a gente já entende ele como mestre, né? A gente já não tem mais a necessidade de corrigir todo o ato contra a lei com agressão. Então a gente dá esses passos, né? Mas mais importante, o que a gente acontece? O que começa a acontecer com a nossa idade espiritual? A gente começa a evoluir nessa progressão, né, de criança, e aí eu diria para adolescente, que é o quê? A gente já começa a ter uma fé raciocinada sobre as atitudes de Jesus. A gente já começa a pegar essa parábola e entender ela e como a gente aplicar na nossa vida. Né? Então a gente para de repetir maquinalmente, né? A gente para de fazer ato reflexo das coisas boas que Jesus veio trazer pra gente e começa a refletir o porquê que a gente tem que fazer aquilo. Né? Então a gente começa a entrar nessa adolescência espiritual. Só que o que daí acontece com todo adolescente, né? A gente tem a rebeldia,
A gente tem as nossas provas e as nossas expiações, que é o momento que a gente se encontra hoje. Então, devido a essa rebeldia, a gente fica à mercê das provas e expiações. E o que acontece? A gente tem que voltar a ser criança para entender que a gente precisa do Pai, para a gente deixar essa rebeldia. Então, eu tirei aqui um trechinho do capítulo 8 do Evangelho, onde ele traz um pouquinho aqui do que eu entendi ser uma luz sobre esse processo de idade espiritual que a gente se encontra hoje. Então eu vou ler aqui, vou ler rapidinho e depois a gente tenta entender um pouquinho melhor também. Então, está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas, e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Isso quem falou foi o espírito de João Evangelista, em 1863. Então, antes de passar para o próximo passo, para o próximo entendimento, eu gostaria de frisar o ano. 1863, isso foi dito. Né? E ele diz assim, ó, a manifestação espírita avulta no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, pessoal, se em 1863 a manifestação espírita avultava no horizonte, ela começava a aparecer no horizonte, o que está acontecendo com a gente hoje? Como que a gente lida com isso hoje, né? Então, é aí que a gente volta para entender, né, que tudo isso que foi lido aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma correlação com os fatos, como ele acontece, muito forte. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas. Então, quando Jesus diz que a gente tem que voltar a ser criança para entrar no reino dos céus, isso tem um sentido correlato muito exato. Jesus não gastava palavras à toa, né? Jesus não gastava energia a troco de nada. Então, o que acontece? Após a experimentação de todo o nosso livre-arbítrio, né, que a nossa adolescência espiritual nos dá, o que tende a acontecer com a gente? Como seres em prova e expiação, a gente começa a se afastar do Pai. A gente começa a se afastar da fé. A inteligência, né, o nosso intelecto, não associado a uma boa moral, ela começa a nos afastar de Deus. E Jesus vem lembrar. Não, mesmo você aí agora, um adolescente espiritual, né, você tem que deixar para lá a sua rebeldia e se fazer como criança e entrar na necessidade do Pai. Né? Você tem que saber que, assim como o Pai precisa de você, você precisa do Pai. Então, mesmo que a gente entenda a nossa independência, a gente tem que raciocinar a nossa fé para quê? Para que a gente se sinta ainda amparado por Jesus. Que a gente se sinta ainda dentro dos seus ensinamentos. Por quê? Se a gente começar a destacar a nossa inteligência desassociada da nossa fé, desassociada da nossa boa moral, a gente começa a entrar num círculo vicioso muito complicado, né? Que evoluir espiritualmente, se entender independente, se entender como ser que evolui espiritualmente, né?
ganhar essa liberdade, a rebeldia nos afasta de Deus, a gente incorre no erro. E quando a gente incorre no erro, aí a gente vira criança forçosamente, a gente volta para debaixo do pai forçosamente, porque quando a gente tá em apuros, né, a gente tende a procurar bem mais a Deus do que quando a gente está bem. Então, o que Jesus vem trazer para a gente é que a gente tem que evoluir espiritualmente entendendo as intenções do nosso espírito, né? E o que é entender a intenção do espírito, né? Esses bem-aventurados que têm puro coração, ele traz muito isso, do que é as nossas intenções. E aí eu trago mais um pontozinho aqui que eu vou ler, e aí a gente vai entender, né, com uma palavrinha muito sensata, o que quer dizer essa evolução espiritual, esse amadurecimento espiritual atrelado à nossa boa moral e aos ensinamentos de Jesus. E isso vai traduzir-se numa palavra que a gente vai ler aqui agora. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 8. Se tendes amor, e aí está a palavra, se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e, qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor falou isso em 1861. Então, pessoal, o amor é a chave para escapar desse círculo vicioso de evolução espiritual sem a boa moral. Então, o amor é a chave para a gente quebrar esse ciclo vicioso de se afastar do Pai quando a gente se acha grande em intelecto, quando a gente se acha liberto em intelecto. Então, o amor ele tem que ser doutrinante para que a gente sempre tenha a moral frente ao nosso intelecto, frente à nossa evolução espiritual. E aí, pessoal, eu até coloquei aqui um lembrete, né, que é do Chico Xavier no programa do Pinga Fogo, né, e onde quem não conhece pode procurar lá no YouTube, tem bastante coisa legal lá se você procurar Chico Xavier e Pinga Fogo. Era um programa de perguntas e respostas que o pessoal fazia para o Chico. Então, uma das perguntas foi por que o Espiritismo não atraía tanta gente para as suas reuniões, né? E o Chico dizia, porque ainda os espíritas não se prepararam o suficiente para responder a tudo aquilo que as pessoas vêm colocar à prova do espiritismo, né? Então, isso foi dito em 1942, 3, mais ou menos. Então, pessoal, é o que eu estava dizendo, né? O tempo chegado para a gente realmente se apegar no amor, né? Por quê? Porque eu digo que esse tempo é chegado. Se em 1943 um programa de rádio fazia essa pergunta para o Chico e ele dizia que o espiritismo ainda não atraía muitos adeptos porque a gente não tinha muitas respostas, a gente não tinha muita instrução. A Semana Espírita de Macaé, o tema da Semana Espírita de Macaé é amai-vos e instruí-vos. Então, numa reunião de sábado à noite, que foi a que eu participei, a gente teve um auditório com 400 pessoas, completamente lotado, pessoal em pé, crianças participando da evangelização. Então, se a gente não tinha muito adepto lá na época de Chico,
hoje a gente não tem cadeira vazia, graças a Deus, numa reunião espírita. Então, é o momento da gente disseminar o espiritismo, para a gente disseminar esse amor que a evolução espiritual junto ao Pai prega, né? Então, todo mundo tem esse dever, né? Todo mundo tem essa obrigação de atrelar a sua evolução espiritual, a sua melhora intelectual com a moral frente ao amor que o espiritismo prega. Tá bom, pessoal? Então, para a gente fechar essa questão espiritual da palestra de hoje, né, a gente trouxe essa questão aí dessa linha do tempo que o espírito passa, que esse espírito, que nós como espíritos imortais, infinitos que somos, né, se a gente ficar nessa roda de estar perto do Pai, ganhar a liberdade, se afastar do Pai, incorrer o erro e ter que voltar lá para perto do Pai, se a gente se afastar, se a gente tiver esse afaste, né, esse afastamento do Pai, dificilmente a gente quebra esse ciclo, né? E a gente sendo imortal e infinito, a gente tem bastante tempo para ficar rodando ali se a gente quiser. Então a gente tem que querer. A gente tem que querer exprimir, disseminar e levantar esse amor cristão que o Espiritismo tanto prega. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou passar um pouquinho mais para o ambiente da casa espírita, né? Falando particularmente da evangelização, que é um trabalho que hoje eu faço bastante parte, graças a Deus. Eu vou tentar passar um videozinho aqui, eu vou virar a câmera e se tiver muito ruim, aí Mauro, você me avisa pelo WhatsApp que eu não passo mais vídeo não, mas eu acho que vai dar certo. Deixa eu tentar aqui. Esse videozinho, pessoal, foi feito pela Associação Espírita Macaense. Depois eu posso até corrigir, eu não sei se é a Associação Espírita Macaense, mas o pessoal fez esse vídeo para levantar a evangelização nas casas espíritas. Então é um videozinho muito legal, um videozinho muito curtinho, e eu vou colocar aqui, tomara que dê para vocês acompanharem bem. Evangelização. Abrace essa ideia. Por que levar nossos filhos à evangelização infantil e juvenil? Como disse Guilom Ribeiro em uma mensagem psicografada, o tempo mais propício à absorção das novas ideias, que mais favorece a tarefa educativa do homem, é o seu período de infância e juventude. Os encontros de evangelização da Casa Espírita acontecem semanalmente e têm como objetivo principal a educação moral do ser, através dos ensinamentos da doutrina espírita. Os eixos estruturantes da tarefa evangelizadora são o conhecimento doutrinário, fé raciocinada, aprimoramento moral, vivência do amor e a transformação social, trabalho no bem. Esses ensinamentos espíritas, quando apresentados ainda na infância e adolescência, auxiliam muito o espírito que reencarna na sua nova jornada terrena. Na nossa cidade, temos diversas casas que realizam encontros de evangelização infantil, encontros para crianças, mocidade, que são os encontros voltados para os jovens, e os grupos de família, que são momentos de estudo da doutrina espírita voltado para questões da vida familiar. O mestre convoca os discípulos para a divulgação do seu evangelho. Auxilia a espiritualidade amiga na evangelização das almas,
cuidando daqueles que estão mais pertinho de você. Leve seus filhos para conhecer as sementes de luz que a doutrina espírita nos traz, nos aproximando cada vez mais do nosso Divino Mestre Jesus. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha tido um áudio bom, mas ele tinha uma legenda ali também, então quem não conseguiu acompanhar pelo áudio, a legenda por si só diz muita coisa, né? Então, só corrigindo, é União Espírita Macaense, não é Associação Espírita Macaense, perdão, é União Espírita Macaense. E aí já fica um convite, né? É claro que tudo isso não é nada imposto, mas se você faz parte de uma casa espírita que não tem evangelização, se reúne com a coordenação, se reúne com a direção dessa casa para que essa evangelização aconteça. Isso é muito importante, né? Isso é muito edificante para a casa espírita e é muito edificante para a comunidade que ali está em volta, para ver que não tenha nada escondido. Onde a criança é benquista, dificilmente ali você vai ter alguma maldade envolvida, né? Tem muita gente ainda que tem muito preconceito com a casa espírita, né? Então, se tem uma ação evangelizadora na casa espírita, né? Se ali você tem essa troca, né, para que a presença da criança e do jovem ali ocorra, né? E o que eu estou dizendo como troca? Né? Na casa do Caminho, a gente oferece lanche todo sábado, e uma cesta básica por mês, né? Além das brincadeiras, além da interação social. Então, essa troca para que a criança, para que o jovem esteja ali, ela tem que acontecer. E para isso, essa ação, ela precisa de braço, ela precisa de energia para acontecer, né? Então ela precisa de voluntários ali para estar executando essas ações. Então, pessoal, se vocês fazem parte de uma casa espírita, por menor que ela seja, por menos condição financeira que cada um do grupo ali tenha, faça esse esforço, porque ele é recompensante, né? O amor que você recebe de uma criança ali, quando você instrui, quando você consegue deixar ela segura naquele ambiente, e a partir do momento que ela se abre com você, que ela se sente amada e ela ama de volta, essa recompensa ela é imediata. Né? A gente, quando a gente sai da evangelização, a gente sai... muita energia gasta, né? Você gasta muita energia porque criança gasta muita energia. Mas o reconforto que você tem quando chega na sua casa e descansa, parece que você assim, mereceu aquele sono de 20 minutos, 30 minutos ali que a gente acaba tirando depois da evangelização. Parece que você dormiu Parece que você recuperou o ânimo de séculos que você não tinha, porque é recompensatório, né? E aí, pessoal, o quão isso é gratificante, né? A gente começa a perceber, e aí na evangelização, lá na Casa do Caminho, a gente tem isso muito claro, né? Os pais, eles vão porque tem a troca, porque tem a cesta básica, porque tem o lanche. A gente trabalha com pessoal humilde lá, graças a Deus. A gente também, nesse processo de evolução espiritual, se encontra na mesma situação que os amigos que estão lá. Então, a gente vê que os pais, eles precisam dessa troca, né? Só que as crianças, a gente muitas vezes vê criança indo lá sozinha. A criança chega com o irmão mais novo, chega com o irmão mais velho, e nem tem direito à cesta básica, não, ela está indo lá porque ela entende que é bom. Pessoal, eu não sei se dá para ter a magnitude da importância disso, de tanto quanto isso glorifica um espírito, de você pegar uma criança que não sabe o que é espiritismo, não tem acesso
a instrução espírita e dentro de uma casa espírita ela querer ir lá simplesmente porque é bom, né? A gente que é espírita, que estuda espiritismo, muitas vezes vai na casa espírita porque está doente ou porque tem compromissos toda terça, ou no meu caso é toda terça, né? Mas é porque tem compromissos. Então a gente, quando vê esse retorno da criança ir lá porque é bom, é gratificante demais, né? E aí você vai vendo também que esse condicionamento proposto para as famílias para estar ali na evangelização, né? Para você ganhar a cesta básica, você tem que vir todo sábado, né? Para você ganhar o lanche, você tem que assistir a palestra toda, né? Você começa a entender que na evolução pretendida para aquela família, muitas vezes elas já começam a deixar de precisar da cesta básica. Só que elas continuam indo no centro espírita. Então esse é mais um ponto reconfortante que a evangelização espírita traz para a gente, né? E aí, seguindo esse processo de evangelização espírita, eu gostaria de falar aqui para o coração de cada um, né? Pelo que eu não entendo bem, mas parece que são 20 pessoas aqui assistindo. Eu gostaria muito de falar sobre os evangelizadores. Que trabalho sensacional, pessoal. Que trabalho sensacional quem se predispõe a, sem retorno nenhum material, ir lá e gastar 2 horas do seu sábado, ou seja lá qual dia que for da evangelização, gastar esse tempo lá para acolher essas almas, né? E aí, pessoal, sem julgamento nenhum, tomara que ninguém me entenda mal, mas é muito bom para quem começa a frequentar a casa espírita, é muito bom participar das reuniões, tomar um passe. Muitas vezes você começa a ser um trabalhador, um servidor daquela reunião, então você começa a ler o evangelho ali, você começa a aplicar o passe. Só que, pessoal, toda casa espírita, ela tem uma função social. E para você dar esse próximo passo, você tem que fazer parte dessa ação social, né? Eu tenho um amigo que é da Umbanda, e mais uma vez, né, levando pro lúdico aqui, mas que ninguém ache que eu tô julgando quem faz ou quem não faz, mas ele diz, né, que o caboclo curador, que é aquele caboclo que vai lá, que dá o passe, que instrui, que recebe as mensagens, que repassa as mensagens, o caboclo curador todo mundo quer ser. Mas agora o caboclo trabalhador, que vai lá e põe a mão na massa, ele falou que ninguém quer ser. O caboclo trabalhador ninguém quer incorporar, né? O pessoal só quer incorporar o caboclo curador. Então, pessoal, a casa espírita, ela funciona por intermédio de voluntariado, né? É muito difícil você ver uma casa espírita que tem ajuda do governo, que tem acesso a dízimo, qualquer coisa, mais uma vez, não julgando, né, os irmãos que praticam esse processo. Mas a casa espírita não é do feitio da casa espírita ela ter esse acesso a essa questão financeira. Então ela precisa de voluntários, ela precisa de voluntariado. E, pessoal, não precisa de curso, não precisa de preparo, só precisa de vontade e perseverança. Porque muitas vezes você se encontra com situações complicadas. Só que se você colocar na mão da espiritualidade, essa missão divina de ser um evangelizador, ela acontece, né? O retorno, né, como a gente estava dizendo, que é uma criança te abraçar, te chamar de tio, te falar obrigado, de você ver que a criança colocou o lixo lá na lixeirinha, essa recompensa, ela é grandiosa demais para a gente achar que foi 2 horas perdida ou que eu tive que dar uma cesta básica porque não conseguiu fechar a conta. Essa recompensa é muito maior do que a gente possa imaginar. E aí você acaba aprendendo a solucionar problemas da sua vida vendo como que aquelas pessoas encaram os seus problemas. Minha esposa, ela, não sei se ela está aqui acompanhando, mas ela está me escutando. Ela disse que a primeira vez que ela foi na evangelização, ela chegou em casa e chorou no banho durante 2 horas. Porque viu lá que a criança queria lavar a mão
no banheiro da casa espírita porque em casa não tinha água. Então, a gente ressignifica muitas coisas na nossa vida. Então, é um convite que eu faço. Venha ser um evangelizador também. Né? Se você está aqui em Macaé, se você está aí na sua cidade, descubra aí como fazer parte de uma ação evangelizadora. Né? Vai ser muito edificante para você, eu garanto. E aí, pessoal, tem um livrinho que é Curso de Preparação para Evangelizador Infanto-Juvenil. Depois eu posso até passar a foto da capa desse livro para o Mauro, e aí ele coloca no grupo, mas ele diz assim, ó, é o capítulo 3, ele diz assim, só é um bom evangelizador. E aí eu vou ler aqui como que é para ser um bom evangelizador. Depois vocês acharem difícil, mas vocês vão ver que isso se aplica muito até a nossa própria vida. Só é um bom evangelizador aquele que vê nas crianças a sua própria família. Aquele que ensina não por dever, mas por prazer. Aquele que não exige, repentinamente, a transformação de uma criança. Aquele que procura aproximar-se dos pais irresponsáveis. Aquele que analisa com atenção o problema de cada criança. Aquele que sabe impor, com energia e amor, usando na hora certa um sorriso ou um olhar. Um olhar significativo, que vale mais que as palavras. Aquele que prepara com carinho e antecedência a aula. Aquele que procura tornar suas aulas atrativas e objetivas. Aquele que sente a importância da pontualidade e da disciplina. Aquele que não falta ao cumprimento do dever. E quando falta, avisa com antecedência o coordenador. E aí o coordenador agradece. Aquele que se esforça para se atualizar sempre a fim de dar aos evangelizandos melhores conhecimentos. Aquele que sempre troca ideias com os outros evangelizadores. Aquele que lembra ser olhado como modelo pelas crianças. Portanto, apresenta-se com simplicidade, humildade, sem afetação no traje ou na linguagem. Aquele que trata a todos com igualdade, sem distinção de raça, cor, sexo ou posição social. Aquele que transmite e ensina às crianças o amor à vida, à natureza e às pessoas. Aquele que, sem ferir, procura sanar superstições de ideologias perniciosas. Aquele que, exemplificando, mostra às crianças a importância da fé racional, do amor a Deus, à família e à pátria. Aquele que não mente ou faz promessas impossíveis às crianças. Aquele que realmente ama. Então, pessoal, eu quis ler só esse pontinho para vocês aqui, para vocês se interessarem em ser um evangelizador, mas, né, que você pode achar muitas recomendações aqui, mas são recomendações para a sua vida, né? Você fazer as coisas com antecedência, com planejamento, com amor, isso é para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua convivência familiar e também para você ser um evangelizador. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar. E aí, pessoal, a gente vai chegar num ponto muito crucial desse estudo, que é a juventude, né? E aí a gente sabe como que a juventude se comporta hoje em dia perante a sociedade, e isso se reflete naturalmente na casa espírita. A principal missão da juventude espírita é trazer o jovem para dentro da casa espírita. Por quê? Porque o espiritismo, tendendo a esse estudo exacerbado, leitura, palestra, ensinamento, muita leitura, muita instrução, tende a afastar o jovem, que quer coisa mais prática, que quer coisa mais à mão. E por isso, a velha guarda, né, do espiritismo, ela dificilmente confia no jovem e afasta o jovem desse processo. Para vocês terem uma ideia, né, a Casa do Caminho quis me colocar como liderança da juventude da Casa do Caminho, como a liderança juvenil da Casa do Caminho, a liderança da juventude. E eu falei, pessoal, eu agradeço muito vocês me chamarem de jovem. Mas, não vou falar de idade aqui, não precisa, mas assim, já tô careca, já tô de barba branca, né? A liderança da juventude tem que ser um jovem. A gente tem que
colocar esse voto de confiança para o jovem. A gente tem que tornar a casa espírita um local agradável. A gente tem que colocar o jovem ali para ser o melhor lugar para ele exprimir os talentos, para ele fazer a expressão dos talentos dele, né? Fazer ele grafite, música, dança, teatro, tudo isso tem que fazer parte da juventude espírita, porque faz parte da juventude. A gente não pode excluir uma coisa da outra, achar que o jovem espírita vai ser um carola ali que lê o Livro dos Espíritos 45 vezes e lê a coleção de André Luiz de trás para frente. Não é isso. Tomara que seja, tomara que ele se interesse por isso, mas o jovem não é atraído por isso. E a gente não pode colocar a culpa nas nossas crenças limitantes que o ser humano traz com o natural envelhecimento nos espíritos, a fim de podar a ação desses jovens, né? Eu estava esses dias fazendo a camisa da evangelização. E aí teve um movimento para que uma das camisas fosse um baby look. E eu falei assim, poxa, mas um baby look, né, cara? Na evangelização. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, cara, o que o baby look tem a ver com o espírito que tá ali a fim de ajudar o próximo? Né? Depois eu vou até colocar um videozinho. O espírito vai ver um baby look e falar assim, não, ali eu não posso ajudar não, um baby look já é demais para mim. Isso é crença nossa. Isso é crença pessoal, né? Da gente colocar isso, a gente tender a colocar isso como culpa dos espíritos. Falar assim, ah não, pô, baby look no espiritismo não pode. Ué, por quê? O espírito tem medo de barriga? Né? Que ideia é essa? Né? Então, a gente tem que abandonar essas limitações que a experiência nos traz para que o jovem possa ser atraído. E isso é um problema muito sério, pessoal, porque como a gente vinha falando, né? E como último tema dessa conversa nossa, o espiritismo realmente está envelhecendo. A gente vê cada vez menos a juventude espírita ativa nesse processo da casa espírita. E aí eu vou pedir permissão para colocar mais um videozinho também bem rapidinho, e o último, prometo, mas esse é muito legal. Então a gente vai ter um pouquinho mais de noção do que nossas crenças limitantes fazem com o espiritismo. Desanimado? Eu? Não. Só tô pensando um pouco aqui. Pouca gente hoje, né? Hoje, semana passada, mês passado. Cadê aquele povo todo que vinha aqui quando meu avô fundou essa casa? Desencarnaram, né? O tempo passa, a fila anda, tá ligado? Uns voam, outros voam. É assim. Mas eu pensei que ia chegar gente nova, né? Somos milhões. Gente nova pede uma linguagem nova. Não dá pra você continuar falando como seu avô falava 60 anos atrás. Jonas, olha pra trás. Quê? Olha pra trás. Que isso? Quem são eles? São jovens aqui da região. Muitos deles já passaram aqui na frente, ficaram curiosos para saber o que acontecia aqui, queriam entrar. Alguns até entraram. Eu conheço essa menina. Pois é. Mas os que entraram acharam isso tudo muito chato. Como chato? Nós temos a mocidade aqui, com atividade própria para os jovens. Eles cantam, tem violão. Ah, mas quando quiseram trazer uma bateria, você não deixou. Mas é de convir com bateria, né? Por que tem bateria? Ué, faz muito barulho. Sim, ela é feita para isso, não é? Ué, você acha que os espíritos têm medo de barulho? Vão ver uma bateria, meu Deus, é isso? Um baixo! Pelo amor de Deus, aquela vez que eles quiseram usar a mesa ali para subir, para fazer a torre, numa peça que ia acontecer aqui, você não deixou? Por que você não deixou? Claro, mas é a mesa mediúnica. Uma mesa de madeira, Jonas. É um objeto. Jonas, mediúnicos são os médios, mediúnica é a reunião, mediúnico é o momento, mas aquela mesa é só um objeto. Eu acho que você tem razão. Eu tô sendo muito chato mesmo. Eles precisam mexer nas coisas, precisam permissão para fuçar tudo, para botar isso tudo de pernas pro ar, Jonas, para criar. Mas com controle, né?
Que controle? Mas é claro, senão vai virar bagunça. Por quê? São crianças. Jonas, é mais comum as coisas virarem uma bagunça na mão dos adultos. Você já foi até Brasília alguma vez na sua vida? Mas eu tenho que tomar conta dessa Jonas, casa. quantos anos você tem? 40. Tem certeza? Claro. Olha aí. Que isso? Jonas, você tem todas as idades. Lembra quando você era pequenininho e queria falar no microfone do centro, tudo aquilo que você aprendia nas aulas, queria contar para as pessoas? Por que você não falava? Porque meu avô não deixava. Pois é, e você ficava triste, não é? Eu ficaria também. Imagina só, você ficava achando que ele não estava confiando que você seria capaz de falar. Sabe essa menina aqui, ó? Aquela ali, tá vendo? Então, ela também adora falar em público. Pode ser que um dia ela fale na ONU. E esse microfone podia ser o primeiro microfone de uma diplomata. E aí, Jonas, quantos anos você tem? Quantos anos você acha que tem? Quanto tempo gira o seu ponteiro no infinito? Quanto tempo pulsa a sua história na galáxia? Quanto tempo roda com a Terra no universo? Que autoridade tem a idade que você acha que tem? Quantos anos você tem, Jonas? Oi, pessoal, voltei aqui. Tava tirando o vídeo, perdão. Bem legal o vídeo, né? Tomara que tenha ficado com uma qualidade pelo menos um pouquinho boa para vocês entenderem. E então, pessoal, é isso, né? O vídeo traz uma clareza muito certa ali para nossa mente, que a antiguidade ela não é riqueza, né? Se você não sabe o que fazer com a sua antiguidade, se você só quer levantar o seu estandarte de ter 40 anos de espiritismo, 50 anos, 60 anos, 1000 anos de espiritismo, e você não faz nada com isso não quer dizer nada, né? Você está ali afastado do pai e precisa voltar a ser criança para merecer esse reino dos céus. Então, a gente tem que entender que o novo ensina muita gente. Né? A gente tem que entender que a voz do jovem ela é muito edificante para quem está ali na lida espírita há mais tempo. Né? E a gente tem que ter o jovem no espiritismo, pessoal. Senão a gente vai fazer igual a MPB. Né? Vai ficar lá com os coroas e a juventude não conseguiu assimilar. Né? Ficou, perdão aí quem gosta, eu também gosto, mas ficou uma coisa dos antigos. Né? O jovem não assimila mais. E pessoal, o jovem no espiritismo ele é tão importante porque Leon Denis, companheiro de Allan Kardec, falou isso, né? O espiritismo ele não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Esses ensinamentos espíritas, né? O que o espírito é capaz, ele vai ser cada vez mais claro para a gente. Se a gente não trazer o jovem para isso, né, não vai ter segmento esse processo. E é dever de todo espírita, né, de todo espírito, expandir a sua luz, né, de resplandecer a essa centelha divina que tem dentro de cada um de nós. Beleza, pessoal? Então, um breve resumo aí do que a gente viu, né? Crianças espirituais é a necessidade de estar sempre próximo ao Pai que a gente tem, essa necessidade de mesmo evoluir intelectualmente, que a gente não se desapegue ao amor divino que a gente tem que ter, que a casa espírita precisa de uma ação social, a casa espírita precisa de evangelização, a casa espírita precisa se renovar, né? E a gente não pode achar que só porque te atinge de alguma forma, você achar que o espiritismo está sendo atingido por aquilo, você que está sendo preconceituoso, né? Nós que somos preconceituosos, né? Com algumas crenças limitantes, e a gente tem que esvaecer disso, né? A gente tem que saber que o jovem dentro da casa espírita tem que ter poder, tem que ter voz, ele tem que poder fazer o que ele quiser, dentro de uma regularidade, dentro de uma normalidade, né?
Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para nós, pessoal, para nós, né? Esse estudo é muito para mim também. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido engrandecedor para vocês, assim como foi para mim. Agradeço muito mais uma vez a oportunidade, agradeço muito aí ao grupo Espírita Caibai Schutel, é isso, Grupo Espírita Caibai Schutel, pelo convite. Estou à disposição, pessoal. Eu uso pouco o Facebook, mas se alguém quiser entrar em contato lá com o Instagram, se alguém quiser conhecer a Casa do Caminho, se alguém quiser conhecer a evangelização da Casa do Caminho, se alguém quiser ter referências sobre evangelização didática, né, sobre evangelização para aplicar nas suas próprias casas espíritas, fiquem à vontade, e um fraternal abraço em todos, né, que esse dia, essa noite, esse estudo foi muito rico, foi muito bom para mim, e eu espero que tenha sido muito bom para vocês também, né? Então, para concluir, a gente conclui assim como começou, com uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos dignaram aqui estar, nos intuindo essas boas palavras, a esses bons vídeos, essas boas risadas, que toda essa alegria aqui gerada, que toda essa renovação aqui pretendida possa atingir as nossas vidas, possa atingir o nosso próximo, possa atingir as nossas ações, possa atingir as nossas famílias, para que nós nos edifiquemos espiritualmente cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus, meus amigos. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu acho que é só concluir aqui, né, Mauro? Se eu fiz alguma coisa errada, depois você me dá uma bronca lá no WhatsApp. Tamo nessa junto, meu amigo. Pessoal, uma boa noite e uma excelente semana, um excelente final de semana, uma excelente vida para todos nós, tá bom? Viva a evangelização, viva a doutrina dos Espíritos.